Bitcoin perdendo suportes importantes, altcoins dando possivelmente entrada. Nesse vídeo aqui a gente vai analisar várias altcoins como se estivéssemos em live, porque eu tô com dinheiro para operar. Então as análises vão ser mais voltadas para curto prazo e eu vou buscar uma possível entrada aqui e gravar isso para vocês. Então vem comigo no vídeo. Igual eu falei ali no começo do vídeo, a gente vai buscar no meio de tantas altcoins que a gente tem por aqui favoritadas, alguma que esteja dando uma possível entrada, porque eu tô com um valor que eu acabei lucrando ali nas operações semana passada, deixei em dólar e agora eu posso ver algumas possíveis oportunidades de trade. Vale ressaltar que, cara, para longo prazo, essa queda que a gente teve é para aportar, pelo menos no meu setup, na minha estratégia. Qualquer queda a partir de agora é aporte para longo prazo. Hoje eu vou analisar para curto prazo, possíveis operações ali para quem usa o mercado futuros. A gente aqui usa Bybit porque é a melhor em questão de taxas. Link aí na descrição, beleza? Então vamos dar uma olhadinha nos gráficos aqui. Primeiramente, o que a gente tem no Bitcoin, tá? Eu não vou me estender tanto no Bitcoin em si porque eu tô procurando alguma entrada em alguma altcoin, mas, cara, o Bitcoin ele tá fazendo uma barra no dia de hoje feia para continuar essa queda aí que ele vem tendo, mas quando a gente para analisar, mesmo no gráfico diário aqui, em nenhum momento a gente perdeu fundos anteriores, tá? Então a tendência de alta ainda está saudável. Uma coisa que a gente vinha tendo há alguns dias é o RSI muito sobrecomprado. A gente já deu uma caída aqui no RSI. Se você parar para analisar, a última vez que a gente tocou nessa região que ele tá do RSI aqui foi exatamente nessa faixa, que foi essa queda aqui que a gente teve para continuar subindo. Outra vez que ele tocou aqui já faz muito tempo, que foi mais ou menos essa região aqui, que foi esse fundo aqui. Então o RSI diário ele já afrouxou para possivelmente a gente continuar de alta, tá? Olhando o gráfico de 4 horas, a gente chegou em zonas de sobrecompra, sobrevenda no RSI. Se a gente tira um pouco o zoom do gráfico, raríssimas vezes a gente tocou nessa zona aqui de sobrevenda no RSI. Vamos colocar aqui quais foram as vezes? Aqui, atualmente, né, a gente encontra isso aqui. Aqui também, que foi uma baita entrada para depois ter mais alta. A gente encontra isso daqui. Aqui também, que foi uma baita entrada aqui para a gente ter mais alta. Cara, todas as últimas vezes que a gente tocou em sobrecompra no RSI, a gente conseguiu ver oportunidade, ó. Todas as últimas vezes que a gente tocou nessa faixa do RSI que a gente está nesse exato momento, tocamos ontem, né? A gente conseguiu ver oportunidades de trade. Ah, Lucas, mas isso aqui foi um trade pequeno. Olha só isso aqui. Foi 10%, rapaziada. O próximo, 8%. Esse aqui nem se fala, né? Foi um trade violento. É óbvio que quando a gente fala de swing trade, a gente tá falando de operações maiores. Eu não sei se eu seguraria 40% de alta aqui, igual foi essa pernada. Bitcoin vem caindo de novo e possivelmente a gente vai fazer um segundo toque aqui na média de 21. Isso aqui também, as últimas vezes que a gente tocou, também foi entrada. Então, olha só. Ele toca na média de 21, ele já começa a subir. Foi toque aqui na média de 21, subiu. Toque aqui na média de 21, subiu. Toque aqui na média de 21, subiu. Então, a gente tá tendo no próprio Bitcoin aqui também, ó. As últimas 3 vezes que ele tocou na média de 21, a gente viu mais alta depois. Então, a gente tá conseguindo ver no próprio Bitcoin possíveis entradas. Por quê? RSI de 4 horas em sobrevenda. Aconteceu poucas vezes. As últimas vezes que aconteceu foi entrada. A gente tá vendo toques praticamente na média de 21. Muito provável que ele vá buscar isso aqui mais uma vez. Vamos dar uma olhada um pouco mais de curto prazo ainda para ver se a gente encontra algum tipo de padrão. Olha só o que a gente está tentando fazer aqui, tá? Isso aqui poderia ser um ombro, isso aqui é uma cabeça, isso aqui outro ombro. Que é o famoso ombro, cabeça, ombro invertido, né? Quando a gente vem de uma queda, ele começa a reverter a situação para depois começar a subir. Vira também um Bart Simpson, né? Ao contrário, que é o ombro, cabeça, ombro invertido. Expulsa praticamente todos os apostadores de alta. A gente viu bastante gente sendo liquidada que estava apostando, investindo em long, né? E depois de liquidar essa galera, ele consegue ter força para continuar a tendência de alta. Se fosse para dar uma opinião, é óbvio que a gente não prevê futuro nem nada, que é só opinião. Eu acredito ainda em continuidade de alta. Todos os time frames aqui, quando a gente para analisar, ainda estão bacanas, tá? O sol de 4 horas e o de 1 hora, que são de curto prazo, começou a ter uma mini tendência de baixa, mas pode ser só uma pernada para continuar subindo, tá? Quando a gente olha o gráfico semanal, a gente já vinha de 8 semanas consecutivas de alta, tá? Então tava precisando realmente de um pullback. A gente achar uma base de preço aqui, independente de onde for essa base de preço, né? Pode ser mais abaixo ainda para continuar
continuar alta, mesmo que seja uma alta semanal. Até agora não perdemos a estrutura no semanal, não perdemos estrutura no diário, que são os dois time frames, os dois tempos gráficos mais fortes aqui que a gente encontra no gráfico do Bitcoin. O risco de eu abrir uma operação agora, tá? Mesmo que seja nas altcoins, é justamente ele vir aqui no gráfico semanal buscar uma base de preço ainda menor. Por exemplo, na média 8 semanal, muito provavelmente que se ele fizer isso, vier com mais uma semana de queda, a gente vai ser estopado, mas ser estopado faz parte do plano aí, para quem faz trade tem que saber que em alguns casos vai ser estopado, beleza? A questão do Bitcoin é isso, mas para mim ainda vale o risco porque a gente está muito próximo de janeiro, que vai ter questão de aprovação de ETF, e eu quero estar posicionado nesse momento de aprovação de ETF, não necessariamente no próprio Bitcoin, mas talvez em altcoins. A gente conseguiu pegar ontem na nossa sala de sinais uma operação em stacks, tá? Olha só que interessante, a gente pegou, já bateu 2 alvos dessa operação. A gente pegou exatamente, deixa eu mostrar aqui pra vocês, eu tô com essa operação aberta ainda, tá? A gente pegou exatamente esse toque aqui na média de 21, foi a primeira vez que ela chegou depois de muito tempo próximo à zona de sobrevenda aqui no gráfico de 4 horas. Olha como é que fazia muito tempo que ela não tocava próximo dessa região. Essa vez aqui ela tocou e foi embora, né? Então a gente pegou essa operação aqui, já batemos 2 alvos e ela tá tentando aqui no caso, né, fazer uma base de preço para continuar subindo. Vamos ver se o Bitcoin vai deixar, né? Porque o Bitcoin caindo, ele vai levar tudo, principalmente a Stacks, que é a criptomoeda de segunda camada da rede do Bitcoin. Então a gente conseguiu ver exatamente isso daqui na própria Stacks. A gente olhou também o gráfico de 1 hora aqui. Ele começou a fazer sombras compradoras e volume comprador começando a entrar aqui no gráfico. Então a gente ficou aí aberto a fazer essa operação lá na nossa sala de sinais, beleza? Tô só com essa operação aberta no momento e eu vou tentar procurar alguma outra aqui junto com vocês. Tem alguns ativos que eu vou até pular, tá? Porque eu sei que estão esticados ainda, como é o caso, por exemplo, de própria Solana, tá? Quando a gente para analisar o gráfico de Solana, cara, na minha opinião, ela tava esticada, mas talvez ela esteja tentando aqui fazer um suportezinho no topo anterior, né? Olha só que bacana. Ela vem de uma puta tendência de alta, volta aqui na média de 21, estoura a tampa e ela tá tentando retestar aqui o topo anterior para ficar como suporte. Seria mais legal uma entrada nesse caso de Solana na média de 21, que vai dar exatamente o topo anterior. Então, para Solana eu não vejo nada interessante aqui no caso de alguma operação de curto prazo. Vamos dar uma olhada aqui em Link. Cara, a Link ela perdeu aqui a média de 21 e muito provavelmente vai vir buscar a média de 8 semanal. Eu enxergo uma entrada interessante na Link justamente na média 8 semanal. Olha só, o RSI dela tá quase chegando em sobrecompra. Muito provavelmente que a gente vai ver sobrevenda, tá? Muito provavelmente que a gente vai ver sobrevenda na média 8 semanal. Eu consigo até ver isso aqui, ó. A gente coloca o RSI Levels. Olha só, isso aqui vai ser uma entrada linda para Link, tá? Aqui a gente consegue ver em que ponto a gente vai estar em sobrevenda no gráfico de 4 horas, tá? Essa linha verde aqui, ó, isso aqui chama RSI Levels. E ele vai estar em sobrevenda exatamente na média 8. Então a gente tem que esperar um pouco mais aqui no caso de Link, tá? XRP, Matic eu já vi que estourou demais, já foi o trade, tá? O que a gente tem no caso de XRP aqui, a gente consegue ver que o RSI está próximo, pelo menos, à zona de sobrevenda, né? A última vez que ele tocou foi aqui na zona de sobrevenda e depois ele deu uma pernada de alta interessante, né? Outra vez que ele tocou aqui na zona de sobrevenda foi exatamente esse toque aqui. Olha só a pernada que ele deu. Ele está bem próximo dessa zona de sobrevenda, mas ainda não está nela. Ele está na média de 8, isso aqui me agrada demais, tá? Deixa eu dar uma olhada no diário. Caraca, velho, olha só que coisa interessante que a gente tá tendo aqui, ó. Deixa eu tirar essas nuvens aqui do RSI. Olha só o que a gente tá formando de padrão aqui na própria XRP. Vê se vocês não enxergam comigo, isso aqui é justamente uma xícara, tá? Tudo bem que ele tá tentando perder esse padrão de xícara. Olha só como é que isso aqui é uma xicrinha que a gente pode desenhar, fumacinha, tudo mais. Olha só como é que isso aqui tava sendo uma alça, só que daí ele caiu. Só que em qualquer momento que ele fizer mais uma impulsada aqui, ele pode continuar o padrão de xícara. Perdeu o fundo anterior, ele realmente vai anular esse padrão e daí a gente pode ver XRP buscar fundos mais abaixo ainda. Então assim, XRP tá legal aqui por um motivo, que é a média 8 semanal, mas ela tá querendo perder isso aqui, e a gente consegue ver que no de 4 horas ela vai dar entrada aqui no RSI em sobrevenda. Eu esperaria isso acontecer. Então para mim, XRP, mesmo tendo a média 8 ali como suporte, talvez ficaria um trade legal, porque a gente pode colocar o stop abaixo da média 8 semanal, abaixo do fundo aqui anterior também, e o alvo fica lá em cima, né? A gente consegue ver que o risco-retorno vale a pena. Mas talvez a gente encontre alguma coisa mais interessante. Vamos continuar analisando aqui. Vamos ver como é que tá Litecoin. Litecoin tá perdendo média aqui, tá, rapaziada?
Litecoin tá perdendo média, não entraria em Litecoin nesse momento. Vou ter que dar uma analisada um pouco mais rápido, porque são muitos ativos aqui. Então eu vou bater o olho em alguns e já vou anular. Cara, GMX perdendo média e o fundo anterior, bom para aporte para longo prazo. Para agora eu fugiria. Maker perdeu já média. Olha isso aqui da Maker. Vou apagar tudo isso aqui. Maker perdeu média, retestou e confirmou mais queda, tá? Para quem gosta de Maker, talvez vai conseguir comprar para longo prazo. Não tô falando de trade agora, mas para longo prazo, talvez nesse fundo abaixo aqui. $1.000 praticamente. A VAX já esticou demais, tá praticamente em topo aqui, então eu vou até fugir dessa análise. Vamos ver o que a gente consegue encontrar mais aqui. A gente tem também Aptos, vamos dar uma olhadinha. Aptos explodiu a boca do balão, mas olha só como é que Aptos na data de ontem deu uma entrada legal. Para quem estava atento aqui a Aptos, olha só o que ela fez. Exatamente um toque como suporte. Na média de 21, confirmou mais alta e a gente consegue ver que provavelmente a gente teve 1 hora em sobrevenda no caso da Aptos. Ó, vamos ver aqui, olha lá. Consegue ver claramente aqui, ó, 1 hora em sobrevenda. A Aptos ela tá dando entrada mais nessas regiões de 1 hora em sobrevenda, né? A gente voltar aqui, ó, 1 hora em sobrevenda, ó o que ela faz depois. 1 hora praticamente sobrevenda, alta depois. 1 hora em sobrevenda, alta depois. Até semana passada, as melhores entradas estavam sendo em 1 hora em sobrevenda. Por quê? Porque como o Bitcoin não estava caindo, como o Bitcoin não estava caindo, a gente não estava tendo tanta correção assim nas altcoins. Agora, com o Bitcoin caindo, talvez as sobrevendas virem os RSIs lá em sobrevenda de 4 horas. Então a gente vai ter mais espaço, entradas melhores ainda, inclusive. Vamos ver o que a gente tem mais aqui. Injective já foi embora, tá? Então a gente não vai conseguir nada com Injective. Eu vi que a SNX possivelmente está fazendo algo legal. Olhando o gráfico de 4 horas em SNX, olha só que interessante o que ela fez aqui, tá? É interessante a SNX aqui, ó. Ela estoura a tampa do balão, ela teve essa puta queda. Onde ela para a queda? Exatamente no topo anterior. Para possivelmente continuar essa alta aqui. Muito bonita, inclusive alta de SNX, tá? Vamos ver o gráfico de 1 hora. Vamos ver se ele tá em sobrevenda. Cara, gráfico de 1 hora chegou muito próximo de sobrevenda. A gente consegue ver que a última vez que ela deu essa entrada foi também... Vou colocar isso aqui mais pra cá. Foi também na mesma região. Foi exatamente essa entrada aqui. Depois ela saiu estourando tudo. Aqui ela chegou a ficar em sobrevenda, tá? Aqui ela ficou em sobrevenda, também foi uma ótima entrada. Olha só, nessa região aqui também foi uma boa entrada. Depois ela até continua alta aqui. Então assim, ela tem toques mais ou menos nessa linha. Olha só. Como é que é uma linha padrão dela que eu acabei de desenhar. Ela não chega totalmente em sobrevenda, ela chega mais ou menos nessa linha. Então SNX pra mim tá sendo bem favorável aqui. E ela tá numa baita tendência de alta, né? Ontem foi uma das que menos sentiu a queda. Eu quero só ver um negócio aqui no gráfico diário em SNX. Pra gente ver o que tipo de coisa que a gente tá fazendo aqui. Olha só, ontem quem pegou a SNX aqui, ela continuou subindo lindamente, tá? O que eu vou fazer aqui? Vou jogar uma Fibonacci só pra gente ver Fibonacci desse fundo até aquele topo ali. E ela tocou, né? Praticamente 0,5 de Fibonacci aqui. Para mim, a SNX é uma das que estão mais interessantes aqui nesse momento, viu? A SNX tá interessante aqui. Vamos ver se a gente não encontra coisa melhor, tá, rapaziada? Descer um pouco mais aqui pra gente ver. Vamos dar uma olhada em Ape. Ape aqui no gráfico de 4 horas a gente viu um toque aqui na média 21. Aguentou na média de 21, pelo menos até o momento, né? Ape ela vem tendo essa LTAzinha aqui que a gente consegue dar uma observada. Vários toques aqui nessa LTAzinha. Ontem foi uma entrada interessante em Ape porque ela tocou na média de 8 semanal. Isso aqui é um canal de alta, inclusive, ó. Canalzinho de alta, eu esperaria mais um toque aqui mais abaixo, igual foi ontem, tá? Vamos ver o que mais que a gente encontra aqui. DIGX. Até agora, que eu mais gostei aqui foi a SNX. Olha só, DIGX também aparenta estar um pouco mais interessante. Mesmo que ela perdeu a média 8 semanal, ela tá tentando voltar pra cima, né? Ela não tocou, retestou e foi embora igual a Maker. Vamos dar uma olhada de 4 horas. De 4 horas não tá dando entrada por estar em sobrevenda, mas começa já a ter uma divergência aqui no gráfico de 4 horas. O que seria essa divergência aqui? A gente vê o RSI tentando, né, fazer fundos mais altos anteriores. Desde esse dia aqui, ó, consegue ver que foi exatamente esse dia, ele vem fazendo fundos mais altos anteriores, enquanto o gráfico vem caindo, né? Então pode ser uma divergência bullish aqui, mas não tá tão interessante. Áudio. Áudio é uma que vem explodindo bastante também. Vamos dar uma olhadinha na áudio. Cara, a áudio olhando aqui, ela tá na média de 21 semanal. 21 semanal não, 21 períodos, o que é da hora, né? Média de 21. A gente consegue enxergar aqui força compradora entrando, né? Olha esses candles empurrando pra cima. Talvez isso aqui seja um fundo mais alto que o anterior. Vamos ver o que a gente tem mais aqui em áudio.
Cara, ela tá numa zona de price action interessante, né? Se a gente coloca uma linha aqui, foi uma região que teve alguns toques aqui. Vamos ver no passado como é que foi essa região. Talvez áudio seja uma boa. Olha só como é que é uma zona interessante para áudios, tá? Vários toques, foi fundo aqui atrás também. Muito toque nessa zona aqui de áudio. Média de 21 já é mais um motivo aqui também. Cara, áudio também tá interessante, tá? Vamos ver só o gráfico de uma hora pra gente ver se... O de uma hora eu só uso pra ver questão de sobrevenda, tá? Ela bateu sobrevenda, ó. Ontem praticamente, né? Foi esse toque aqui, ó. Foi isso aqui. Bateu sobrevenda. Vamos ver, áudio tá legal também. Então a gente tem até agora do que eu gostei, tá? Não abri nenhuma operação ainda, só tô analisando. Áudio tá bacana. Áudio tá bacana. E a própria SNX. Foram duas aí que eu achei bem interessante. A SNX, inclusive, se eu ficar moscando, ela vai começar a subir, eu acho, hein? Vamos dar uma olhadinha aqui em Blur também, porque a Blur eu sei que deu uma corrigida e ela tá pique áudios. Ela tá tipo áudios. No caso de Blur aqui, vou apagar tudo isso aqui. No caso de Blur, tá? Eu esperaria um toque mais na média 8. Já que ela perdeu a de 21, olha só o que ela faz. Perde a média de 21, retesta, confirma mais queda. Eu esperaria mais um toque na média 8, que muito provavelmente vai ser 4 horas em sobrevenda. Vamos colocar aqui? Olha só. Vai ser praticamente 4 horas em sobrevenda. Então eu esperaria isso aqui, vai ser uma entrada bonita, tá? Ver o que a gente tem mais aqui. Por incrível que pareça, uma criptomoeda que tá dando bastante trade é a própria Gito. Mesmo ela sendo muito nova, não tem muito o que eu analisar no caso dela, ela vem dando alguns trades bem interessantes, tá? Esse aqui é um tipo de trade mais diferenciado, porque justamente a gente não consegue fazer qualquer tipo de análise, tá? Eu tava operando como essa jossa aqui, eu tava operando... Aqui é insalubridade, tá, rapaziada? Pra quem gosta de operações menores aqui, eu dei uma brincadinha só com ela. 5 minutos em sobrevenda. Olha só o que a gente tem aqui, ó. Isso aqui já é o estilo de análise é diferente, nem existe suporte de existência, tá? Mas eu tava ficando de olho, pelo menos aqui no lançamento dela. Pode dar até um zoom. Eu nem gosto de operar desse jeito, mas eu consegui fazer umas operações bacanas. Olha só, 5 minutos em sobrevenda foi exatamente isso aqui. Ela estourou a tampa. Qual que foi a próxima vez que ela tocou nesses 5 minutos em sobrevenda? Foi exatamente aqui, ó. Aqui, no caso, tomaria um stop. Eu não entrei nisso aqui, ó. Pode ver que ela tocou em sobrevenda e caiu mais. Aí depois, dava até pra você ter entrado, porque ela chegou em sobrevenda aqui de novo. Aqui, sim, foi um trade mais interessante. Ela subiu. E você fala, ah, mas essa subidinha aí não é nada, né? Olha só. 16%. Próxima vez que ela tocou em sobrevenda, a gente consegue ver que foi aqui. Aqui ela ficou um bom tempo lateral, né? Nem te estoparia, ficaria bastante lateral pra depois dar uma subidinha. Lá, ó, vamos ver quantos por cento seria isso aqui. Isso aqui não ia estopar, porque ó, foi 2% para baixo só. 8%. Então 5 minutos em sobrevenda estava bacana, só que agora a gente consegue ver que ela está em 1 hora em sobrevenda. Isso aqui pode ser uma entrada, mas igual eu falei, esse tipo de análise aqui não é uma análise que eu falo que é swing trade, ela é mais insalubre, é para quem gosta de operações mais rápidas. Eu nem gosto, mas eu quis dar uma aventurada aqui no caso de Gito, tá? Olha lá, ó, a Gito ela tá tentando vir tocar aqui em sobrevenda de 1 hora. Vale a pena ficar de olho. O que mais que a gente consegue encontrar aqui? Vamos dar uma olhada em Pepe. Pepe vem dando boas operações, tá? O Pepe tá interessante aqui, ó. Ó, a Pepe tocou em 1 hora em sobrevenda ontem, tá? Quem pegou isso aqui, ela... E olha só que bacana. Ela tocou em 1 hora em sobrevenda ontem e agora ela tá tendo um retoque aqui na mesma região. Não chegou em sobrevenda. A gente consegue ver o RSI de 1 hora tentando dar uma subidinha. Vamos dar uma olhada de 4 horas aqui. O de 4 horas não chegou em sobrevenda, mas a Pepe não chega em sobrevenda de 4 horas. A gente coloca uma linha aqui, olha normalmente onde é o suporte do RSI. Exatamente onde ela tá, ó. Olha o tanto de toques que a gente tem nessa região. É muito mais suporte do que sobrevenda. Sobrevenda seria a entrada melhor, né? Mas olha como é que aqui a gente tem... Opa! Aqui a gente tem muito toque nessa região, né? Olhando o gráfico de 4 horas, Pepe tá legal aqui, bem na média de 21 também, tá? Vamos dar uma olhada no diário pra ver o que a gente encontra aqui. Cara, Pepe tá bacana também, viu? Pera aí que o mouse tá dando umas bugadas aqui, ó. Pepe tá bacana. Essa análise vai ser um pouco maior, né, rapaziada? Igual eu falei, tô procurando vários ativos aqui, é como se fosse uma live mesmo. Então já deixa esse like aí. Se você gostou desse tipo de análise, eu trago mais vezes, procurando vários ativos. Normalmente eu acabo já trazendo eles pré-analisados, mas às vezes vocês querem ver eu analisando. Vamos ver o que vocês preferem. A gente consegue ver Pepe aqui, ó, tocando regiões de topo anterior. Olha só que legal. Regiões de topo anterior aqui, no caso, né? Vários toques nessa região. Como suporte nesse exato momento, junto com o média de 21, junto com o RSI de 1 hora ali que eu mostrei pra vocês. Cara, Pepe na minha visão tá interessante, tá? Vale o risco-retorno. Por que que eu acho que vale o risco-retorno? Porque seu stop ficaria coladinho. A gente põe o stop aqui embaixo, né? E o alvo fica aqui em cima.
gente tá falando de uma operação que você arrisca perder. Você arrisca perder aqui, ó, 4, 5% para ganhar quanto, né? Vamos ver. Para ganhar, peraí, 28%. Você tá alavancado 2, 3 vezes ali, você já consegue uma simetria bem interessante. Então, dessa live aqui que a gente analisou várias, tá? A gente viu que PEP tá legal, Blur tá legal. E qual que era a outra mesmo? Era PEP, Blur. Não, era PEP Áudio, não era nem Blur. PEP Áudio e SNX. SNX também estava interessante aqui. A gente consegue ver também esse reteste aqui na zona 5, né? 0,5 de FIBO. Gostei dessas 3 ativos aí, não sei qual eu vou abrir a operação. Talvez se você ficar de olho lá no nosso Instagram, eu poste depois qual operação eu tô aberto. Todos os nossos links aqui, sala de sinais, tudo na descrição. Tamo junto aí, do nada o vídeo acaba. Não esquece de deixar esse like, hein? Valeu!